Irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Por gentileza, Gênesis capítulo de número 9, a partir do verso de número 9. Enquanto vocês encontram o texto, tomado como base para a minha ministração nessa noite, minha gratidão ao Senhor Deus pela vida de todos os irmãos que aqui congregam, cooperam com o desenvolvimento das Assembleias de Deus Missão ali nessa cidade. Seja Deus louvado pelas vossas vidas. Amém? Minha gratidão a Deus se estende pela vida do pastor, presidente. Não está, mas eu peço que a diretoria transmita os meus cumprimentos a ele. Pastor Eliseu Hereda de Lima. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do nosso presidente, pois eu sou aqui também subordinado pela sua autoridade. Louvar a Senhor pela vida dos co-pastores, pastor Elias Francisco. Prazer por estar pastor. Senhor, pastor Elias, que seja louvado. Meu amigo, e está no lugar de meu primo, pastor Elielton. Amém. Casou com minha prima, pessoal. Você vai ser sabida, minha. Muito obrigado pela contato. Seja Deus louvado. Eu puxou minha beleza. Brincadeira. Presbítero Maio e presbítero Edmilson. Cláudio, nas abençoe com isso. Deixa eu descer, meu amigo. Chegando nos eventos. Os irmãos que me acompanham, não vou citar o nome, mas vocês ficam abraçados. Muito obrigado. Traga um abraço que se a igreja recebe, diga amém. Amém. Nosso pastor presidente, pastor Manuel Ribeiro, ele disse a mim: Caio, transmito os meus cumprimentos à igreja, o Congresso Missão Bahia, e nós estamos ali subordinados à autoridade do nosso presidente. Amém. Quantos encontraram o texto, digam amém. Amém. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Se possível for, acompanhe por gentileza. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 9 a seguir, escrito está: E eis que eu estabeleço meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda a criatura vivente que está convosco, das aves, do gado, de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra, e eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda a criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas ou para as gerações futuras, dependendo da tradução. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem, e eu lembrarei do meu pacto, que está em mim entre vós e toda a criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. E você diz? Amém. Esse é o nome dos assentos. Muito obrigado para você, gentileza. Meus irmãos, antes de expor o texto bíblico, que serei muito ético conforme o horário que foi proposto. Muito obrigado, pastor, pela generosidade do horário, que tempo também foi proposto. Eu quero pedir a você, eu sei que é um pouco difícil, às vezes você não tem tanta convivência com o irmão que está próximo a você, mas segura na mão do irmão que está próximo a você, por gentileza. Pega na mão dele, com carinho, com crente, balance a mão dele assim, diga assim: o pacto de Deus, a aliança de Deus
destruída. Aleluia. Meus irmãos, Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 1 e no capítulo de número 2. Já no capítulo 3, acontece um fato, e esse fato é chamado, principalmente na academia teológica, de lapsarianismo. Vou explicar para vocês. Lapsarianismo vem de um termo latim que significa lapsus, que significa, do latim para o português, queda. No capítulo de número 3, pastores, a queda. A queda, ela separa o homem de Deus, mas ela não separa Deus do homem, repito. A queda, ela separa o homem de Deus, mas ela não separa Deus do homem. O homem é insuficiente totalmente após a queda. Deus não é insuficiente pela queda do homem. Ainda que o homem mortal se desfaleça, diz as Escrituras, a graça divina jamais se desfalecerá. Porque Deus continua sendo suficiente, mesmo com a queda do homem. Pois bem, no capítulo de número 3, capítulo de número 4, você conhece muito bem essa história. Eu só estou trazendo uma introdução para que você entenda. A Bíblia ensina que Adão e Eva, após saírem do jardim, geram 2 filhos. Vocês se lembram desses filhos? Quem são eles? Caim e Abel. Caim comete o primeiro homicídio da história, assassinando seu irmão Abel. A Bíblia diz que após o anúncio e a promessa de Deus sobre a descendência de Caim, dizendo que ninguém tocaria em Caim, mesmo que ele foi responsável pela morte do seu irmão Abel, a Bíblia diz que Deus permite, melhor dizendo, que Adão e Eva venham gerar mais um filho. Vocês se lembram do nome dele? Sete. Da descendência de Sete, após ali o capítulo de número 5 e 6, percebemos que os homens começam a se esquecerem da misericórdia do Senhor sobre a sua descendência. Nisso, o texto bíblico em Gênesis capítulo de número 6, quem está comigo diga um amém. Amém. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus retira o seu espírito sobre a terra. O meu espírito não contenderá mais com o homem. Retirado o espírito, a Bíblia ensina nos versos posteriores que mesmo com essa destruição, mesmo com essa dificuldade, mesmo o espírito não operando, ainda que ele não operasse de forma física, mas de alguma forma ele estava operando na história, pois no Antigo Testamento o Espírito Santo não mora na alma do homem, nem no Espírito, ele simplesmente manifesta. Vocês vão lembrar de algumas expressões: e o Espírito se apoderou de Davi, e o Espírito se apoderou de Saul, e o Espírito se retirou de Saul, porque era simplesmente uma manifestação. Nesse contexto, a Bíblia ensina que Deus achou graça aos olhos de Noé. Noé recebe a direção e a ordem: constrói uma arca. Vou te passar os modelos dela, porque o mesmo Deus que ordena é o mesmo que permanece no processo da construção. Deus não está presente simplesmente na ordem, Deus está presente no processo e no destino final da obra. Eu senti a presença de Jesus aqui. Levanta a mão por gentileza, eu começo a liberar uma palavra profética para a sua história. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. O mesmo Deus que dá ordem é o mesmo que caminha com você no processo e é glorificado no destino. Tem alguém comigo nesse culto? O processo é cumprido, a construção da arca, o destino final. Entram sim
a família de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e todos os animais, de 2 em 2. A Bíblia diz que ocorre-se um dilúvio, vocês conhecem muito bem essa história. Pois bem, em Gênesis capítulo de número 8, a Bíblia diz que Noé sai da arca, juntamente com a sua família e os animais viventes juntamente com a sua família. Quando ele sai da arca, a Bíblia ensina que ele estabelece um altar. Porque a comunicação com Deus antes da arca é muito bom. É sinal de que alguém precisa de alguma coisa. O problema é manter a comunicação depois do livramento. Eu vou falar, Jesus tem me deu uma direção para falar. O problema da minha geração é que a gente vive clamando por milagre, isso é muito bom, mas a gente esquece que o mesmo Deus que devemos comunicar no momento do pedido é o mesmo que devemos manter a aliança no momento da gratidão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pois bem, o altar é feito. Percebemos, Moisés não havia nascido, a lei não havia sido estabelecida, principalmente Levíticos, Números e Deuteronômios, que tratam sobre leis cerimoniais e leis sacerdotais. Mas você já encontra Noé se comportando conforme o caráter de adorador. Porque eu aprendi uma coisa: quem entrega tudo a Deus não depende de regra, depende de discernimento. Então você não depende do pastor dizer: vou estabelecer uma lei aqui para você fazer isso, isso e isso. Você já se comporta como cliente? Já me comporta. Então você não precisa de ninguém mandar você fazer, você simplesmente vai lá e faz. A aliança é estabelecida ali. Noé estabelece uma comunicação com Deus, tendo a gratidão, pois Deus havia livrado, Deus havia manifestado o livramento sobre os animais e sobre a descendência. Pois bem, chegamos no capítulo de número 9, verso de número 9. Quem está comigo, diga amém, por favor. Eu vou ser bem ético, muito bem rápido e prático para que você entenda. No capítulo de número 9, verso de número 9, a Bíblia ensina que o Senhor disse, se você puder e quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Capítulo 9, versículo de número 9. Eu mesmo estabeleço a minha aliança. No hebraico está Ani Bekim et Berit, que traça a ideia de que uma ordem é incondicional e ao mesmo tempo condicional. Por que está escrito? Eu vou te explicar. Deus precisava de estabelecer uma aliança com Noé, sim ou não? Não. É algo incondicional, é simplesmente a manifestação da graça. Ninguém merecia. Mas ao mesmo tempo é condicional, pois Deus se agradou do altar feito. Então Deus está dizendo: eu vou estabelecer uma aliança, porém, sou eu mesmo, a expressão está, sou eu mesmo. Deus está dando a entender para Noé, e essa palavra se aplica a nós nessa noite, que a aliança que Ele faz não é humana, ela é divina. A aliança de Deus não é temporária, ela é eterna. Então, quando Deus estabelece uma aliança com você, Deus está dizendo: dificuldades não vão abater, porque essa aliança não vem da terra, ela vem do céu. A aliança humana, ideologias conseguem derrubar. A aliança humana, o sistema judiciário do nosso país consegue derrubar. A aliança humana,
As leis conseguem derrubar e principalmente o executivo consegue derrubar. A aliança divina é por isso que o salmista declara dizendo sobre essa aliança: se eu subir ao céu, lá ele está. Se eu fazer a minha cama nas profundezas das águas, lá também ele está. Para onde eu fugirei da sua aliança? Aleluia. Pois bem, essa aliança se estende. Essa aliança se estende. Bendito seja o nome de Deus. A Bíblia diz, e o texto bíblico é bem nítido em declarar, dizendo que o Senhor menciona 4 vezes essa expressão: todos os seres que, eu não ouvi você repetir, todos os seres que, pois bem, esses seres viventes são representados pelos animais selvagens, pelos animais domésticos, pelas aves e pelos seres humanos. Quem está comigo, diga um amém, por favor. Quem gosta de Bíblia vai amar essa curiosidade. Você lembra do que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 4? João entra na sala do trono, pastor. Eu acompanho o pastor de vocês, eu sei que ele é um teólogo nato. Isso é muito bom. Vamos teologia. João está dentro da sala do trono, sim ou não? Capítulo 4 de João, de Apocalipse. Sim. A Bíblia diz que ele encontra 4 seres: rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Aleluia. Sem João saber, isso já estava em Gênesis 9. E eu te provo na Bíblia. Eu te provo na Bíblia. Porque leão, ele é um animal selvagem. Você lembra do que eu disse lá no início? O novilho, ele pode ser domesticado. Então, ele pode se tornar um animal doméstico. A águia, ela faz parte do grupo de aves. E o homem são seres humanos. Então, você que João perceba, a aliança do Apocalipse já está prefigurada em Gênesis 9. Então, antes do fim de tudo, Deus já estava descrevendo o início. Então, mesmo Deus que está no destino em Apocalipse, é o mesmo Deus que se faz presente em Gênesis. Pois a Bíblia diz, no último livro de Marcos, eu vejo teólogos liberais discutindo que Deus mudou no Antigo e no Novo Testamento, mas Malaquias 3 está descrito: eu, o Senhor, não mudo. Então fique triste quem quiser, fique feliz quem quiser e reaja quem quiser. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo hoje. Se morrer, Deus estabelece um sinal. Deus sempre certificou a sua aliança por sinais. Em Gênesis 17, a aliança com Abraão foi através de um sinal: circuncisão. Em Êxodo 31, a aliança com Israel no Sinai foi através dos sábados. E a aliança com o novo Israel, que simboliza nós, a igreja, foi através do cálice. Esse é o Novo Testamento do meu sangue. Mas esse é memória de mim. Pois bem, dou continuidade. Como Deus certifica através do sinal, qual sinal é esse? O arco-íris. O arco-íris. Três personagens bíblicos. Estou encerrando. 3 personagens bíblicos tiveram, meu pai, a oportunidade de ter essa mesma visão. E eu te provo. Ezequiel 28. A Bíblia diz que Ezequiel está
no meio de uma turbulação, de uma aflição, o qual, Caio, os caldeus, os babilônicos estavam dominando Judá. Aí a Bíblia diz que no meio da movimentação das rodas e o trono, as rodas uma girando dentro da outra, e o trono se movimentando, ele vê um arco-íris. Segundo personagem, João, em Apocalipse 4, verso 3, após João contemplar as pedras preciosas, ele enxerga um arco-íris. Onde você quer chegar, Caio? Gênesis 9. Quem está enxergando agora o arco-íris não é simplesmente João ou Ezequiel, é o próprio Noé. A Bíblia diz que ele enxerga um arco-íris. E no que ele enxerga um arco-íris, Deus diz: é semelhança. É semelhança. No hebraico não se lê arco-íris, se lê simplesmente arco. Principalmente no Oriente Médio, no Oriente Próximo, de acordo com algumas mitologias, estrelas formavam um arco para representar, isso é segundo a mitologia grega, para representar a hostilidade, a maneira que os deuses antigos faziam as suas obras. Mas aqui nós não estamos falando de mitologia. Eu já vou entrar para que você entenda. O arco, de acordo com a história, é um instrumento de guerra, é um instrumento de defesa. O arco nas mãos humanas. Mas esse arco, de Gênesis 9, isso aqui foi debaixo de muita pesquisa e muita oração, pois Deus falou comigo sobre essa mensagem. O arco não está virado para vertical, e sim para horizontal. Aleluia! Aleluia! E por que para horizontal? Para trazer uma profecia, e essa profecia se cumpre, ou melhor, é reafirmada em Lucas 21, 28. Escrito está: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está. Redenção no hebraico é gola, que significa comprar de volta. Quando Jesus morreu na cruz, ele comprou de volta a nossa identidade de adoração. Quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe de volta aquilo que se havia perdido. Agora, a redenção não é simplesmente algo comprar de volta. Redenção em Lucas 21, 28, nada mais é do que aquele que nos comprou de volta vai voltar para buscar aquilo que ele comprou. Levanta a sua mão. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e olhar para o arco-íris, lembra da seguinte promessa: se ele comprou de volta na cruz, o mesmo Cristo que nos comprou de volta vai nos buscar para trazer de volta para o Pai. Ele vai voltar. Eu estou encerrando. O arco-íris é natural que ele tem múltiplas cores. Eu gosto da Bíblia porque ela vai se conectando com as coisas. Ela vai se conectando. Onde você encontra múltiplas cores, ainda que não esteja nesse termo, meu amigo, eu vou te levar para a Bíblia. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então a aliança do arco-íris de Gênesis nada mais é do que algo que tipifica as multiformes graças de Deus. A multiforme maneira de Deus trabalhar. Assim como o arco-íris são de múltiplas cores, a graça de Deus trabalha de múltiplas formas.
sua graça, ele não depende do seu passado. Ele depende do seu presente. Você lembra? Quem mais falou sobre graça depois de Cristo no Novo Testamento foi Paulo. Foi Paulo. Principalmente Romanos. Vou correr aqui para que você entenda. A multiforme graça de Deus na maneira dele agir está de alguma forma voltada da forma que Deus agiu com Paulo. Você lembra de 2 Coríntios 12, verso 9? Depois dele orar 3 vezes pedindo a retirar do espinho da carne, que ele disse, e disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua. Como é que essa manifestação das multiformes graças de Deus cai? Eu encerro aqui. Filipenses 4, verso 2. Paulo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei estar abatido. E por que você está abatido? Porque a multiforme graça de Deus se manifestou de uma forma em minha vida. Qual foi essa forma? No momento da minha tristeza, a graça foi minha alegria. Também sei ter abundância. Por que você sabe ter abundância? Porque no momento que eu estive em abundância, a graça de Deus foi um porto seguro para que eu não pudesse perder tudo. Sei ter fartura, mas também sei ter fome. Porque no momento onde eu estava com fome, a graça de Deus, a multiforme, a maneira da graça se manifestar, foi o meu alimento. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Por gentileza, pela última vez, levante as suas mãos. Parece uma autoridade de Deus nesse lugar. Está descendo uma graça de Deus nesse lugar. Já estou devolvendo o microfone. Como é que a graça de Deus se manifesta, Caio? Você lembra do Egito? Israel, 400 anos debaixo de uma escravidão, e a graça de Deus se manifestou através de uma pessoa: Moisés, volta para o Egito, porque haverá livramento sobre o meu povo. Segundo texto que eu gostaria de utilizar, permita-me por gentileza. Você lembra da perseguição através de Nero? Deus enviou um homem, por nome de Paulo. A graça é manifesta. Você lembra de Domiciano, ciclo da história, que lança João num tacho de óleo fervendo? Pois é, a graça de Deus estava lá. Vamos te lançar no tacho, depois vamos te lançar para ele de Patmos, mas não se preocupe, não, porque se fecharam as portas da terra, abre os seus olhos para quê? Vai haver a revelação do livro de Apocalipse, porque a minha graça se manifesta. É por isso que eu amo Romanos capítulo 8, verso 18. Escrito está: as aflições do presente século não são dignas de se comparar com a glória que em nós é revelada. Me explica isso, Caio, pelo amor de Deus. É as aflições aumentando, a graça te sustentando e a glória se revelando. É as aflições te apertando, a graça te sustentando e a glória se revelando. Olha aí. Agora, Jesus, nessa noite, eu vou repetir para encerrar. Pega e reaja com a maior glória que você puder. Eu sou pentecostal e não me envergonho disso, né? Receba essa palavra e eu encerro aqui. E você vai reagir com maior glória. Enquanto você vai adorando, as aflições podem até estarem se aumentando. A graça está te sustentando, pois amanhã a glória vai se revelar. Olha aí. Meus pastores, a graça nos sustenta.
função. Eu encerro aqui, meu pastor. Por gentileza, volte, por favor, com todo o respeito dos presídios. Por gentileza, meu amigo pastor Irineu. Eu não posso entregar o microfone sem entregar isso ao Senhor. Assim te diz o eterno Deus: eu estou visitando a tua saúde. E assim como eu fiz com o meu servo, multiplicando mais 15 anos de vida, eu estou fazendo isso na sua história. Fique tranquilo, porque não vai haver resultado negativo. Você vai se surpreender com o que Deus irá fazer. Dá um abraço no meu pastor, por gentileza, pois o Senhor Deus te sustenta. Irmãos, eu estou em cima do horário. Com a permissão do pastor, posso convidar os irmãos para se colocar sobre os pés? Por gentileza, igreja, com a permissão do nosso pastor. Estou sentindo a presença de Deus. Que desce, vem comer e enche. Pai, o Senhor conhece a tua igreja, sustenta a tua igreja, guarda a tua igreja, fortifica a tua igreja em tua verdade. A tua palavra é a verdade, amado. Joel nasce. Eu preciso, por gentileza, com a permissão do pastor, de uma diaconisa, por favor. Eu preciso. Uma diaconisa para me ajudar, por gentileza. A senhora, amigo, por gentileza, por favor, por gentileza, se aproxime. Aquela jovem atrás, aquela irmã de rosa, desse lado, isso, você que levantou a mão, vai lá, por gentileza. Jesus, eu senti a presença de Jesus. Pastor, o senhor me perdoe, eu sei que eu estou passando um pouco do lado, me perdoe, por gentileza, não é do meu costume. Tem alguém da sua família aqui hoje? Pede para vir também. Amém. A família inteira, porque o que Jesus vai fazer aqui é um tratamento do céu da sua história. O senhor é esposo dela? Fala dela, por gentileza, por favor. Dela, missionária Mariane, vocês só trabalham na igreja de vocês também, aqui, por gentileza. Nós vamos estender isso, por gentileza. Assim diz o Santo de Israel: eu conheço os passos, eu conheço as renúncias, pois ele sabe o tanto que vocês têm renunciado nos últimos meses. Vocês, esse casal, não têm conseguido contemplar ainda com os olhos físicos a providência que está se aproximando. Eu vou entregar tudo. Quem vê vocês dessa forma hoje não sabe do processo que vocês têm enfrentado. Onde a principal pergunta, principalmente no coração desse moço, parece que a minha vida financeira está travada. Parece que as coisas estão travadas. Deus, eu preciso
sustentar a minha família. E parece que as coisas estão travadas. O Senhor ainda continua sendo Deus da providência, mas eu não estou conseguindo enxergar ainda a promessa. E lá vai, porque o mesmo Deus que fez a promessa alguns anos atrás é aquele que mesmo toma a minha boca para dizer a vocês: a promessa continua de pé. Eu não sei se a igreja acredita nisso, mas eu creio pela minha fé. Se você não tem fé para acreditar, cola na minha que você vai acreditar. Mas eu preciso te dizer algo aqui. Deus me faz enxergar papéis sendo assinados. Eu não sei o que vai acontecer, mas fique tranquilo, vocês vão ver as coisas parecem como se fosse um mar se movimentando de forma alta. E Deus está dizendo: quanto mais o mar das aflições se movimentarem, fique tranquilo, vocês vão chegar do outro lado. Porque eu, Senhor, sustento a vossa história. Irmã, por gentileza, pois o Espírito Santo me mandou dizer à senhora: Pai, abraça esse jovem por gentileza, o esposo dela, por favor, rápido, pois eu preciso entregar. O Espírito Santo me manda dizer à senhora nessa noite: fica calma, pois aquela vida, aquela mesmo, que a senhora ora todos os dias para vir para Jesus, assim diz o Senhor, eu vou trazer ele de volta para a cena. Foi Deus que te trouxe para esse lugar. Você não tem dúvida disso, eu sei. Eu aprendi isso. Gênesis 1, verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, porém o Espírito se movia sobre as águas. O cenário parece não ser estar tão bom como estava antes, mas nesse cenário o Espírito está se movendo sobre a sua história. Pastor Eliel, eu vejo um avião e Deus me faz enxergar o Senhor comprando a passagem. E Deus fala comigo: vai ter um tempo que vai haver dificuldades, até para ele estar aqui no culto, pois ele vai estar fazendo alguma coisa para mim, diz o Senhor. Países te esperam. Esse país te espera. Eu vou ainda ouvir muito falar no seu nome, pois o Senhor que te trouxe para esse lugar. Abra a boca, pois o Senhor está se utilizando da sua história e esse jovem precisa de um abraço. E de novo, Espírito, que desce como fogo, vem com ele, Pentecostes, e enche-me de dor. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em hoje. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero chamar todos aqui à frente. Nós vamos fazer diferente hoje. E vamos orar por todo mundo. Se alguém quiser, que unge, os irmãos podem pedir. Vamos apresentar os irmãos que estão na campanha, por causa do horário. Vamos orar por todo mundo. Vem aqui à frente, vem receber a bênção. É como se você estivesse passando no corredor do milagre. Deus está aqui, a vitória é nossa. Aleluia. Vamos orar, vamos. Coloca a sua fé em prática. Deixa Deus te usar. Aleluia. Se tiver alguém enfermo, Deus vai curar. Se tiver alguém triste, Deus vai, aleluia, te alegrar nessa noite. Pastor Eliel, faz essa oração.
Em nome de Jesus. Com as tuas mãos levantadas. São elas no teu eterno, Pai. Jesus, apresenta essas vidas aqui agora. Na tuas mãos. Em nome de Jesus de Nazaré. Espírito de Deus. Pai, renova aqui nesta noite. Enche na tua glória. Em nome de Jesus de Nazaré. Lavaia, sol, tepalia. Em nome de Jesus agora. Deus vai tocando agora. Vai trabalhando aqui agora. Receba a tua vitória nesta noite. Receba a graça de Deus. De governo. Receba a cura. Receba a libertação. Em nome de Jesus agora. Receba agora. Receba agora. Agora. Palavra sora pra caia. Oraia serra. Anaque boa terra de parte assa. Opera. Receba a cura. Receba de novo. Receba a libertação agora. Receba agora. Sinta a presença dele. Receba agora. Você que vai batizar com o Espírito Santo. Receba o renovo de Deus agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Igreja do Senhor, permitindo Deus, o diácono Edson, que toma conta dos jovens, ele disse para mim que no próximo culto, viu, próximo culto dos jovens você vai estar ministrando. Isso. Caio, pensei, Caio, filho de mãe. Caio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele falou para mim, para me avisar para você, que o próximo culto do jovem aqui é no domingo, não sei qual domingo eu te aviso, depois vai estar ministrando, viu, irmão? O jovem Caio, já. Em nome, vai ter mais tempo também, né? Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, irmão. Próxima quinta-feira vem outro pregador abençoado aqui, viu? Deus abençoe. Amém, aleluia. Quinta-feira nós estamos encerrando essa campanha, né, pastor Eliel? Domingo, culto aqui na igreja. Domingo, culto das irmãs, tem cantina e é para acertar o negócio do lança-sorte antes do culto. Vocês vêm, traz o dinheiro aí do lança-sorte e tem o lanche aí também, né, para vender a cantina. No domingo, né? Amém. O pastor Eliseu está viajando.
está visitando as outras congregações que nós temos em São Paulo. Ele está resolvendo esse problema lá. Mas vamos ficar de pé. Este culto foi transmitido, está sendo transmitido pelo YouTube. Se você quer lá na sua casa assistir de novo, entra lá, Família Oliveira, né? Família Oliveira, que você vai estar assistindo esse culto. E queremos agradecer também os irmãos que estão nos visitando aqui nesta noite, né? O pregador da palavra vai ter, da outra vez que vier, vai ter mais oportunidade. Por mim, ficava aqui a noite toda aqui, só ouvindo ele falar. Aprendemos muito aqui. E quanto mais jovem, né? Você vê um jovem se pregar, hoje é difícil. Jovem hoje não quer nada com Deus, é muito difícil. Mas quando a gente vê, a gente fica abençoado. Oliveira também, os nossos irmãos, os presbíteros que estão nos visitando, a missionária, a cantora, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Faça assim com as suas mãos, nós já estamos terminando. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Jesus o abençoe cada um. E vai em paz. Glória. Já viu aí, né?